Então, pessoal, dando continuidade à unidade 1, certo? Nós vamos falar de outras funções que a gente não viu até agora. Falamos só sobre os hidrocarbonetos, certo? Vamos ver algumas funções com oxigênio, nitrogênio, ok? Então, para começar, vamos falar um pouco das funções oxigenadas. São aquelas que têm oxigênio em sua estrutura. Dentre essas funções, nós temos os álcoois. Os álcoois são compostos que vão possuir hidroxila, o OH, ligado a carbono saturado. Então, toda vez que você tiver uma hidroxila ligada a carbono saturado, a gente tem um álcool. Posso classificar os álcoois quanto ao número de hidroxilas. Posso ter monoálcool, diálcool, triálcool, por aí vai. Posso classificar com relação ao carbono que está ligado à hidroxila. Se o carbono é primário, o álcool vai ser primário. Se o carbono for secundário, o álcool vai ser secundário. E se o carbono for terciário, o álcool também é dito terciário. Tipo de cadeia, posso ter álcools com diversos tipos de cadeia, saturada, insaturada, aromática e por aí vai. Para dar nome para os álcoois, as regras são idênticas às dos hidrocarbonetos, mudando apenas a terminação, que para álcool a gente vai utilizar a terminação -ol, certo? Isso é a nomenclatura oficial. E eu posso ter outras nomenclaturas usuais, ok? Então, aqui alguns exemplos. O primeiro composto, eu tenho uma ramificação aí no carbono 2, certo? E eu tenho uma hidroxila também no carbono 2. Então, a ramificação, vou identificar a posição, 2. Metil, o nome da ramificação, só com carbono. But, porque a cadeia principal tem 4 carbonos. A N, porque só são ligações simples. E o ol, como a gente falou, vai ser a terminação da hidroxila e a gente tem que identificar a posição. Nesse caso aí, está no carbono 2. Aí, seguindo esse mesmo raciocínio, tem outros exemplos. Fenil, metanol, but 3En, 1,2-diol. Observem aí 2 hidroxilas, carbonos 1 e 2. E no carbono 3 a gente tem uma insaturação, certo? Lembrando que existe, nesse caso aí, a possibilidade de eu iniciar a numeração da esquerda e também da direita. Quando o composto não tem nenhum grupo funcional, ou seja, você tem um hidrocarboneto, a primeira prioridade que a gente vai ter é para uma ramificação, para numerar o mais próximo da ramificação. Se surge uma insaturação, a prioridade já passa a ser da insaturação. Agora, quando você tem um grupo funcional, a prioridade de numeração é o mais próximo desse grupo funcional. Por isso aí, no but 3En 1,2-diol, a gente começou a partir da direita. Tem aí um composto cíclico também, onde a hidroxila, como a gente viu, vai ser prioridade na numeração. O etanodiol e essa outra aí, o 4-etil 6,6-dimetil octano 2-ol, também seguindo as mesmas regras. Tem aí outros exemplos, certo? Eu posso ter também, dentro dos compostos oxigenados, os enóis, que são compostos instáveis, que vão possuir hidroxila ligada a carbono com dupla ligação, certo? Que não seja um composto aromático. E aí a gente tem alguns exemplos. A nomenclatura segue o mesmo raciocínio, com a diferença que o infixo vai ser N, certo? Podemos ter os fenóis, que são compostos que vão ter hidroxila ligado ao anel aromático. E a nomenclatura, no caso dos fenóis, como é composto aromático, eles vão ter alguns nomes próprios, certo? Por exemplo, esse primeiro caso aí, nós temos o naftaleno com a hidroxila ligada a ele. Toda vez que você tiver um naftaleno, e tem algumas posições que são chamadas de alfa e beta. Então, as posições superiores e inferiores são ditas alfa e as laterais são ditas posições beta. Temos aí outros exemplos, certo? Observem aí que sempre a hidroxila ela é prioridade na numeração, ok? Mas segue as mesmas regras de nomenclatura. Outra coisa que vocês têm que observar que no nome aí, o hidroxi sempre vai junto do nome benzeno, certo? E os demais radicais são colocados aí em ordem alfabética, ok?
Podemos ter os éteres, são aqueles que vão apresentar oxigênio ligado a dois radicais orgânicos, então oxigênio com carbono dos dois lados. Observem aqui a estrutura de três éteres. Quando você for dar nome para um éter, você pode utilizar a seguinte nomenclatura. Você pega o menor dos grupos ligados ao oxigênio, coloca o prefixo que indica a quantidade de carbonos, seguido do termo ox, e você coloca o nome do outro grupo como se ele fosse um hidrocarboneto. Por exemplo, nesse primeiro caso aí, eu tenho um grupo mais simples com 2 carbonos, então seria o prefixo et, seguido do termo ox, então fica etox, e o outro grupo com 3 carbonos, etox-propano. E por aí vai, o segundo aí, metox-metano, e esse outro, prop, de 3 carbonos, propox, e eu tenho do lado dele aí um para, tolueno, certo? Aí outros exemplos de nomenclatura. Lembrando que eu posso ter uma nomenclatura também usual. Então podemos ter também os aldeídos. A gente vai ter aldoxila, onde você vai ter um C-dupla hidrogênio do lado. Sendo que do outro lado, ou você vai ter hidrogênio ou um carbono, certo? Os aldeídos também recebem a nomenclatura semelhante à dos hidrocarbonetos, com a diferença que vai ser a L no final. Certo? Então, é idêntica a nomenclatura com a terminação AL. Observem os exemplos. Eu tenho o butanal, tenho o propenal. Eu posso ter também 2 aldoxilas. Então, aí, por exemplo, eu tenho etanodial e por aí vai, certo? Aí, alguns exemplos de nome oficial e usual de aldeídos. Posso ter os grupos cetônicos, que são grupos que vão ter uma carbonila com carbono ligado a outros átomos de carbono dos dois lados, certo? Então eu tenho aí essa carbonila formando esse grupo funcional. Com relação à nomenclatura, mesmas regras dos hidrocarbonetos, só que a terminação vai ser ona, ok? Então aí a gente tem alguns exemplos, ó, vocês podem ver, identificando aí ó, a posição da carboxila. Por exemplo, o primeiro caso, carbono 2 eu tenho metil, cadeia principal 5 carbonos, pente, AN porque são ligações simples na cadeia principal, e eu tenho a carbonila aí no carbono 3, certo? Formando aí a 2-metil pentano 3-ona. E as outras seguem a mesma estrutura. Posso ter mais de uma carbonila, e aí ela tem que ser identificada, ok? As 3. Se tiver 3 no caso, se tiver 2, as 2, e todas as carbonilas elas têm que ser identificadas. Aí outras nomenclaturas, também está sendo mostrado aí, se vocês verem, a nomenclatura usual. Tem os ácidos carboxílicos, que eles vão possuir uma carbonila ligada a uma hidroxila do lado desse carbono. E do outro lado eu posso ter um hidrogênio ou outro átomo de carbono fazendo ligação. Com relação à nomenclatura, basta utilizar a terminação oico, colocando o termo ácido no início. A gente tem alguns exemplos. Por exemplo, o primeiro é ácido 2-metilbutanoico, certo? Observem que você não está, que nem nos aldeídos, identificando a posição do grupo funcional, porque ele sempre vai estar no carbono 1, ok? Posso ter mais de um grupo funcional aí no mesmo composto, que a gente tem os ácidos dioicos, certo? Como a gente está vendo aí do lado direito do slide. A gente pode ter também alguns derivados de ácidos carboxílicos. Por exemplo, os ésteres, eles são produzidos através da reação de um ácido carboxílico com um álcool, certo? Então, aí onde você tinha um hidrogênio lá na hidroxila do ácido carboxílico, esse hidrogênio ele vai ser substituído por um grupo alquila, certo? Que é uma cadeia carbônica, pode ser também um grupo arila, que seria um composto aromático. Então, desse oxigênio aí, ao invés de você ter um hidrogênio, você vai ter carbono. Quando você vai dar nome para um éster, você tem que seguir algumas regrinhas. Por exemplo, você vai ter que dividir o composto aí
e verificar o que está do lado da carbonila e o que está do lado do oxigênio. O que está do lado da carbonila que vem do ácido e o que está do lado do oxigênio que veio do álcool, certo? E aí você vai pegar a parte que está do lado derivado do ácido, colocar um prefixo indicativo da quantidade de carbonos, um infixo, que vai identificar se tem saturação na cadeia carbônica. E aí você vai utilizar o termo ato depois de tudo isso aí. Então, por exemplo, no primeiro caso, eu tenho 4 carbonos, but, só ligações simples entre esses carbonos, AN, você coloca um Ozinho aí fica butano, e o termo ato, butanoato, e aí você vai colocar o grupo que veio do álcool. No caso aí foi um grupo etila, então aí seria o butanoato de etila. O mesmo raciocínio você utiliza para qualquer composto. Observem os outros, ó. No caso aí, ó, o segundo eu tenho prop 2-en, porque eu tenho uma dupla no carbono 2, enoato de propila, porque eu tenho uma propila que veio do álcool. E o mesmo raciocínio a gente pode utilizar aí para os demais exemplos. A gente tem aqui algumas nomenclaturas usuais para ésteres. E além desse, eu posso ter outros derivados de ácido carboxílico, como os sais orgânicos, eu posso ter anidridos e posso ter também aletos de ácido carboxílico. A nomenclatura dos sais orgânicos é semelhante à dos ésteres, certo? Ao invés de no final você ter o grupo derivado do álcool, você vai ter um metal. Tem os anidridos, que a nomenclatura basta colocar o termo anidrido e o nome dos ácidos que o geraram em ordem alfabética. E no caso dos aletos, por exemplo, se eu tiver um cloreto, eu vou colocar o termo cloreto de um prefixo indicativo da quantidade de carbonos da cadeia principal com a terminação ila. Por exemplo, se tivesse 2 carbonos aí nesse aleto, e no caso se fosse um cloro, seria cloreto de etanoíla, certo? Além das funções oxigenadas, podemos ter também as funções nitrogenadas. Você vai ter nitrogênio na cadeia carbônica. Dentre essas funções, uma função muito importante são as aminas. Elas são compostos onde você tem um NH3, onde um ou mais hidrogênios foram substituídos por radicais orgânicos, certo? Então a gente tem aí nesse slide exemplo de três aminas. Aliás, no caso, as 3, elas tiveram a substituição de apenas um hidrogênio, certo? Então, para dar nome para essas aminas, você vai utilizar a nomenclatura semelhante à dos hidrocarbonetos, só que vai utilizar a terminação amina. Por exemplo, na primeira aí eu tenho apenas um carbono na cadeia, na segunda eu tenho 2, já na terceira eu tenho 4 carbonos, então eu vou utilizar sempre os prefixos aí, para 1 met, para 2 et, e para 3 ou 4 eu vou utilizar aí o but. A N porque só são ligações simples e a terminação amina. Então eu tenho a metanamina, a etanamina e a butanamina. Eu posso ter também aminas com mais de uma substituição no hidrogênio, certo? Então, por exemplo, aí a gente pode ver nesse caso aí, ó, que eu tenho uma cadeia principal com 3 carbonos e no nitrogênio eu tenho um metil, ou seja, 2 hidrogênios foram substituídos. Aquela maior cadeia a gente vai considerar a cadeia principal e esse metil a gente vai considerar como se fosse uma ramificação. Uma ramificação no nitrogênio, tenho que identificar. Então a posição dela é indicada por esse Nzinho aí. Então fica N-metil propanamina. Mesma coisa para as demais, ó. Eu tenho aí, ó, N-metil etanamina. Aí mais do lado direito, observem que eu tenho aí um etil no nitrogênio e eu tenho 2 metis, um na cadeia carbônica e outro no nitrogênio. Então eu tenho N-etil, 2N de metil propanamina e por aí vai. Assim você pode estar dando nome para as aminas, certo? Tem umas aminas com grupo aromático, aí você vai utilizar o termo
anilina, que vai identificar um NH2 ligado ao anel aromático, certo? E você pode ter as ramificações aí distribuídas nessa anilina, ok? Lembrando que a numeração, você vai começar aí do carbono que está com nitrogênio. Então eu tenho outros exemplos. Eu posso ter uma nomenclatura usual também. Eu tenho as amidas, que são derivados do NH3, onde um ou mais hidrogênios foram substituídos por um grupo acila. Na nomenclatura semelhante das aminas, só que aqui a terminação vai ser amida, segue a mesma regra, cadeia principal, certo? O que tiver na cadeia principal você numera, o que tiver no nitrogênio você coloca o N para identificar, que é a terminação amida. Exemplos aí de nomes oficiais e usuais das amidas. Podemos ter as nitrilas ou cianetos e as isonitrilas e isocianetos, certo? Uma nitrila ou cianeto, você vai ter uma cadeia ligada a um grupo CN, certo? Que é um C com tripla ligação com nitrogênio. E as isonitrilas, você vai ter uma cadeia ligada a um NC, que é o nitrogênio que faz uma dupla e uma dativa com carbono. Para dar nome, você... no caso das nitrilas, você vai utilizar a terminação nitrila, certo? Então, se é uma nitrila com 5 carbonos, como no nosso caso aí, pentano-nitrila. Ou então você considera o CN como sendo cianeto, e o que está ligado a ele é uma ramificação. Então, por exemplo, esse mesmo caso seria cianeto de butila. Para as isonitrilas, você pode utilizar o termo carbioamina. O NC seria a carbioamina, e o que está ligado a ele seria como ramificação. No caso aí, com 4 carbonos ligados ao NC, então butil, carbioamina. Ou, outra forma de dar nome é utilizar o termo isocianeto de, e considera o que está ligado a ele como se fosse um grupo aí, no caso aí com 4 carbonos, seria uma butila. Tem os nitrocompostos, que são aqueles que vão possuir NO2, certo? Então, toda vez que você tiver o NO2, você tem um nitrocomposto. Para dar nome para eles é muito simples, esse grupo nitro, ele é considerado aí uma ramificação e você identifica a posição dele. E eu posso ter outras funções orgânicas, como os aletos de alquila, onde você vai ter um halogênio substituindo o hidrogênio de algum hidrocarboneto. Você pode ter flúor, cloro e por aí vai. Você vai ter alguns aletos substituindo o hidrogênio. Você tem a nomenclatura oficial, que o halogênio é considerado um grupo substituinte, e você numera e identifica a posição. Pode ter a usual, que o grupo carbônico é que vai ser considerado um substituinte, um radical, ok? E pode ter também funções mistas, onde você vai ter vários grupos ligados à cadeia, certo? Quando isso acontecer, você vai ter que dar prioridade para alguns grupos. Então aqui a gente tem mais ou menos uma tabela com a prioridade de alguns grupos. Então de baixo para cima você está aumentando aí a prioridade. Quando você tiver um grupo com maior prioridade que o outro, os outros vão ser considerados substituintes e tem que ser identificados pelos prefixos aí mostrados. Aqui a gente tem alguns exemplos. Então, até a próxima unidade, era isso que a gente tinha para falar, certo? Sobre esses grupos. Então, obrigado.